volta ao vivo com o QVP. Eleições 2012. Olha, ele já foi 2 vezes prefeito de Salvador, empresário e radialista, dando continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. Hoje o nosso convidado é Mário Kertes, do PMDB. Tudo bom, Mário? Bom dia. Como é que vai? Tudo ótimo, rapaz. Como é que vai? Bom estar com você, viu? Bom também você estar aqui. Cenário bonito, rapaz. Seu programa tá massa. Tá bacana, não tá? Legal. Obrigado. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio e o tempo é de 10 minutos. Passa a valer a partir da primeira pergunta. A primeira pergunta, pesquisa. Depois a gente fala da cidade, claro, mas eu tenho que perguntar sobre a pesquisa divulgada ontem pelo Vox Populi, onde a Semineto cresceu 1 ponto, né? Está com 41%. Depois Pellegrino cresceu 3 pontos, 18%. Por aí. Você caiu 3, está agora com 5. Como é que você analisa essas pesquisas? Hoje, se a eleição fosse hoje, o Semineto ganharia, não é isso? No primeiro turno. Primeiro turno. Primeiro, olha, eu não brigo com pesquisa, já lhe disse isso, e digo publicamente, não brigo, pesquisa está aí, deve ser o retrato de um determinado momento. Ela foi feita quando só tinha um programa eleitoral, e a gente sabe que durante o programa eleitoral muita coisa pode mudar e vai mudar, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o fato é o seguinte, rapaz, a gente tem que trabalhar, a pesquisa está aí, tá, vamos ver, eu quero ver a pesquisa, aquela que sai aí pelas 9 da noite do dia 7 de outubro. Ou as pesquisas que forem mais próximas, porque a campanha realmente está começando a esquentar agora, inclusive na rua. Eu tenho feito caminhadas, carreatas, visita a bairro, e as pessoas estão começando a entender que tem uma eleição e começando a pensar em eleição agora. A informação que eu tenho é que ainda nós temos cerca de 35% de indecisos. Portanto, tem muita coisa para acontecer. Mas, diante dessa nova pesquisa, tem uma proposta de mudar a estratégia da campanha, por exemplo? Não, a minha não. Não? Minha não. Não, porque veja o seguinte, o que está acontecendo hoje na campanha é a tradicional briga do petismo com o carlismo, né? Sempre assim. É Neto acusando o Pellegrino acusando o Neto, é petismo com o carlismo. A minha proposta é exatamente o contrário. Eu acho que eu tenho o melhor do carlismo e encarno o melhor do petismo. E não quero dividir a cidade. A cidade de Salvador sempre ficou dividida nessa luta entre o PT, sai o Carlinhos pelo PT, e o PT sempre querendo chegar à Prefeitura de Salvador. Veja, o PT nunca governou a Prefeitura de Salvador. Isso deve significar alguma coisa, né? A população de Salvador, e você sabe que aqui dá a maior votação a Lula, por exemplo, mas nunca aceitou o candidato do PT a prefeito. Então, tem alguma razão. Essa cidade é muito... E também derrotou o candidato do carlismo, César Borges, foi derrotado por quem? Por um João Ninguém, né, que apareceu e acabou ganhando a eleição. Então, a cidade de Salvador, ela não tem um comportamento, dizer assim, ela vai para um lado ou vai para o outro, ou isso ou aquilo, não existe isso. A cidade de Salvador, a votação dela é absolutamente surpreendente. E a eleição, rapaz, eu me lembro de 1985, quando eu fui eleito aqui, Casimiro, em São Paulo, eu até fui fazer campanha para Fernando Henrique, ele perdeu a eleição para Jânio Quadros nos 2 últimos dias da campanha. Jacques Wagner ganhou para Paulo Soto na última semana da campanha. Até o dia da eleição, a pesquisa que saiu de manhã, eu acompanhei isso porque eu estava radiando lá o tempo todo, de manhã, do dia da eleição, dava a vitória de Paulo Soto no primeiro turno, com a diferença de 10 pontos. Jacques Wagner ganhou no primeiro turno. Dado de manhã, no fim da tarde, Jacques Wagner era o governador. Então, rapaz, se a gente for ver uma pesquisa dessa, então eu vou cruzar os braços e dizer, Neto já é o prefeito de Salvador, né, e eu estou fora, vou me embora, nada disso. A cidade tem muitos problemas, claro que eu gostaria de ter tempo para falar de todos, passando por educação, saúde, mobilidade urbana, como eu falei contigo outro dia conversando, que é um dos problemas mais graves atualmente da cidade. É verdade. O senhor já foi prefeito 2 vezes. Qual é o grande problema, na sua opinião, que você apontaria hoje da cidade e que teria prioridade na administração? Mobilidade urbana. Olha, na área social tem um problema de saúde, que é seríssimo. A população está abandonada em termos de saúde. E se você fizer qualquer pesquisa séria com a população, ele vai dizer saúde é o principal. Agora, tem um assunto que atinge todas as camadas da população, que é a mobilidade. Se os prefeitos que me seguiram
tivessem continuado o trabalho que eu comecei para a implantação do bonde moderno e deixei pronta a Avenida Vasco da Gama e a Avenida Mário Leal Ferreira Bonocô, isso há 20 e tantos anos atrás, se eles tivessem seguido, cada um feito um pedaço, hoje Salvador não teria vivido isso. Portanto, nós estamos com um atraso de 30 anos e a gente vai ter que recuperar esse atraso. E eu pretendo fazer isso. Vou voltar a insistir, fazer o projeto do bonde moderno, levando ele até a orla, levando ele no centro e nas avenidas de Vale. E lutar, passar o metrô para o Estado, porque não é atribuição da Prefeitura, e junto com o governador e o governo federal tentar levar o metrô até Pirajá e Cajazeiras, porque senão ele vai ficar um metrô capenga. E resolver, através de uma operação inteligente, esse problema dos engarrafamentos. Você vê o seguinte, nós temos 1.544 sinaleiras, mas nenhuma delas é inteligente. Qual seria a forma? Eu falo sempre aqui, não estou dizendo que é com relação às suas propostas, mas eu falo sempre aqui sobre propostas que não são, uso o termo, concretizáveis, realizáveis, porque todo candidato sempre fala, não, eu vou resolver. Como resolver o problema dos engarrafamentos? Construindo mais viadutos, o que faria? Olha, não é muita gente só fala, assim. diga o pessoal construir viaduto, construir mais via de acesso. Aí, vem cá, vai arranjar o dinheiro para esse viaduto. Pois é, por isso eu estou falando, muita gente fica... Não, olha, veja bem, primeira coisa que tem que fazer é você ter uma operação do trânsito inteligente. Das 1.544 sinaleiras burras, colocá-las inteligentes. Ter um sistema de operação, valorizar a Transalvador e dar meios para eles trabalharem, para limpar, ajudar nas áreas principais. Os pontos de engarrafamento todo mundo sabe. E pequenas obras que podem ser feitas imediatamente. E passarelas que vão evitar as sinaleiras. Você sabe que em 3 anos que eu fui prefeito, a última vez, eu construí 19 passarelas dessa. O governo do estado até hoje tem 3 anos para construir uma de Pituaçu. Você sabe disso, não é? Então, são medidas desse tipo que se pode tomar rapidamente, porque eu vou fazer com que a FAEC volte a existir, que é a fábrica de cidade, e aí nós vamos poder intervir nisso. Olha, se você tirar ali as passarelas que tem em frente ao Iguatemi, as passarelas não, as sinaleiras, em frente ao Iguatemi, em frente na Tancredo Neves, e o trânsito fluir, meu amigo, já isso vai dar uma melhoria extraordinária e você pode construir elas rapidamente. Rapidamente. Deixa eu voltar um pouco às alianças políticas. Anteontem a gente bateu um papo, fiz uma entrevista contigo e repercutiu até, esquentou o cenário da sucessão, onde num eventual segundo turno eu lhe perguntei se caso fosse Neto e Pellegrino, com quem você fecharia, o senhor fecharia. O senhor me falou que não fecharia de maneira nenhuma com a Semineto, que apoiaria Pellegrino num eventual segundo turno. E eu perguntei, mesmo se o PMDB for, com Neto, achar que não, se o Gedel Vieira Lima ou o PMDB falar, não, a gente fecha com o Neto, e o senhor me falou que não, que fecha com o Pellegrino de qualquer maneira. Continua com esse pensamento? Olha, eu mudei de pensamento, porque eu dormi, acordei e disse assim, rapaz, eu tenho tanta certeza que eu vou ao segundo turno, porque é que eu vou gastar meu tempo conversando sobre uma hipótese que não vai acontecer. Me livre dessa! Rapaz, me livre dessa, que você não precisa disso, nem eu. Eu estou convicto que eu vou para o segundo turno. Porque a minha candidatura, rapaz, é uma candidatura que oferece a possibilidade da gente enfrentar com liderança e experiência coisas dessa cidade. E evitar essa briga, rapaz, que coisa mais desagradável, essa divisão da cidade. De um lado, o carlismo querendo ressuscitar. E do outro lado, o petismo que diz, só falta eu pegar Salvador agora, vorazmente pegar Salvador. Não vai. Não vai, nenhum nem outro. Eu me lembro de uma eleição no Rio de Janeiro, que estava em primeiro lugar Sandra e Miro Teixeira. Miro Teixeira. Pois é. Aí tem uma propaganda que nós vamos fazer até igual aqui agora, que é assim, com aquela música, você não é mais meu amor que me fez chorar. Para seu governo já tem outro em seu lugar. Aí aparece assim, nem Neto, nem Pellegrino, para seu governo já tem outro em seu lugar. Mário para prefeito. Eu ia insistir nessa pergunta, mas como eu estou fazendo para os outros candidatos, vou ter que fazer o mesmo contigo. Eu vou dizer o nome dos seus adversários e com a frase ou palavra você define ele. Da Luz disse que você jogou a toalha ontem aqui, hein? Da Luz, rapaz, é competente, compete toda eleição. Márcio Marinho.
Respeitável, respeito dele, sim. Pelegrino, Eu gosto muito do Pelegrino. Assemineto, A Semineto é aquela pessoa assim que a gente chama popularmente de CDF. Hamilton Assis. Respeito também. Tem uma postura decente, uma posição ideológica lá própria dele, eu respeito ele, sim. Só para voltar rapidamente, quem é que você tem mais sua simpatia, Assemineto ou Pelegrino? Pronto, vou refazer isso. Mais simpatia? Quem é que você acha que tem mais? Eu tenho mais intimidade com o Pelegrino, que é meu amigo pessoal. A Semineto me mudou, mas não é meu amigo. Mário Kess, obrigado pela entrevista. Valeu, meu amigo. Parabéns aí pelo seu programa, um cenário belíssimo. Você merece. Obrigado. Você trabalha muito bem, rapaz. Obrigado. Eu sou seu fã, viu? Que bom saber isso. Obrigado, boa sorte, tá bom? Obrigadão. Depois do intervalo, moradores do bairro Caminho de Areia perdem o sono por causa dos buracos na rua, hein? Que já até causaram acidentes e ainda em Boa Vista de São Caetano a população pede a volta das atividades do posto de saúde. Já um ano em obra. Volto já. Se já não bastasse, Casimiro, o surto de meningite aqui no São Caetano, a gente ainda encontrou um tanque cheio de água parada, ou seja, um foco muito propício para a dengue.